O povo gritava o nome dele como se fosse um salvador. Templos abriam as portas. As moedas ganhavam um novo rosto. Roma respirava alívio, porque depois de um imperador frio e distante, finalmente havia um jovem carismático no trono. Mas aí vem o dilema impossível. Como o mesmo homem que recebia aplausos como um herói conseguia, na sombra, colecionar perversões tão absurdas que até os poderosos fingiam não ver? Imagine a cena. No fórum, o som das sandálias batendo na pedra, o cheiro de incenso e suor, tochas tremendo ao vento, e no alto acima da multidão, Calígula, bonito, firme, quase teatral, aceitando o amor do povo como se aquilo fosse um direito natural. Só que a verdade era outra. Havia um segredo escondido por trás do sorriso, um tipo de prazer, que não se confessava nem em sussurro, e você está prestes a ver algo que quase ninguém teria coragem de narrar em voz alta naquela Roma. Porque não era só corrupção, não era só crueldade política. Era uma coleção de deformações íntimas, íntimas demais, que transformavam a vida do palácio numa armadilha. E aqui entra o fato histórico que muda tudo. As principais histórias sobre essas perversões vêm de autores como Suetônio, Cássio Dio e, em parte, Tácito, homens que escreveram anos depois, sob outros imperadores, num ambiente em que odiar Calígula também era uma forma de proteger o presente. Ou seja, não dá para engolir tudo como se fosse prova perfeita. Mas também não dá para ignorar. Porque os relatos se repetem, os padrões se encaixam, e o medo que Roma tinha do nome dele não nasceu do nada. Segundo esses cronistas, o reinado começou com festa e terminou com pavor. E no meio disso, havia 5 práticas que circulavam como veneno em copos de ouro, histórias que corriam pelos corredores e matavam reputações sem ninguém precisar levantar uma lâmina. A primeira perversão, a mais eficiente para destruir qualquer homem sem tocar nele, era o jogo psicológico com a humilhação pública. Calígula não precisava apenas punir. Ele precisava exibir a punição, transformar honra em poeira. Senadores, a elite que achava mandar no mundo, eram forçados a esperar, a correr, a bajular, a sorrir com a boca seca. E quando ele percebia a fome no olhar deles, ele alongava o sofrimento. Fazia questão de mostrar. Eu mando até no seu constrangimento. A cidade aplaudia o imperador jovem, moderno, engraçado. Mas por trás, ele treinava Roma a se ajoelhar por dentro. E quando um homem poderoso aprende que não tem controle nem sobre a própria dignidade, o corpo dele vira um instrumento, uma marionete. E a segunda era ainda mais sombria, porque mexia com o que Roma considerava sagrado, a fronteira entre o humano e o divino. Calígula gostava de se apresentar como algo acima dos homens, e não de um jeito simbólico, bonito, religioso. Era teatral, agressivo, provocador. Os relatos dizem que ele exigia honras divinas, encenava sua própria sacralidade e tratava o império como se fosse um palco criado para confirmar a sua superioridade. Parece vaidade, mas o perigo é outro. Quando alguém se coloca como Deus, qualquer desejo vira lei, e qualquer resistência vira blasfêmia. E aí o povo continua batendo palmas sem perceber que está aplaudindo a própria coleira. E então, como se o palácio fosse uma escola cruel, onde ninguém aprende a lição certa, vinha a terceira perversão, o prazer em inverter regras morais só para provar que podia. Se Roma dizia, isso não se faz, ele sentia uma coceira. Se a tradição dizia, isso é proibido, ele sorria. Os cronistas o acusam de atravessar limites sexuais e familiares, que mesmo para uma elite acostumada a excessos, soavam como profanação. Aqui o detalhe importa. Pode haver exagero nas fontes, mas o que é difícil negar é o padrão de comportamento. O uso do escândalo como arma política. Escandalizar era uma forma de dominar, porque obrigava todo mundo a conviver com a vergonha em silêncio. E silêncio é submissão.
A quarta perversão tinha gosto de sangue sem precisar de batalha. A proximidade entre espetáculo e morte. Roma era a cidade dos jogos, e o povo amava ver força, risco, humilhação no anfiteatro. Mas os textos sugerem que Calígula empurrava essa cultura para um ponto em que o sofrimento não era entretenimento público, e sim um tempero pessoal. Ele não assistia apenas para passar o tempo. Ele se alimentava da sensação de poder absoluto, o poder de decidir quem vive mais 5 minutos. E quando falta carne para as feras, diziam, o império podia virar estoque de corpos. É o paraíso dos aplausos. E também o inferno para quem cai na mira. E a quinta perversão, essa é a que faz a pele arrepiar, porque mistura luxo com loucura, o uso do próprio Estado como brinquedo íntimo, histórias de banquetes onde ninguém sabia se sairia vivo, de gastos absurdos como afirmação de grandeza, de caprichos tão infantis e tão perigosos que pareciam testes. Até onde vocês vão obedecer? E cada vez que alguém obedecia, Calígula aprendia uma coisa simples e terrível. Roma não precisava concordar com ele. Só precisava ter medo o suficiente para fingir que concordava. Agora segura essa imagem. A cidade iluminada, as pessoas rindo na praça, acreditando que estão vivendo um tempo glorioso. Enquanto no alto, no palácio, um homem brinca com limites como uma criança brinca com fogo perto de cortinas. E o mais assustador é que ninguém sabia quando aquele fogo ia encostar no tecido. Ninguém sabia qual seria a próxima ideia do imperador. Ninguém sabia quem seria o próximo a virar exemplo. Mas o que ninguém sabia era que por trás de todas essas histórias existe uma pergunta que Roma inteira evitava fazer. Porque a resposta poderia ser pior do que as acusações. Calígula nasceu assim? Ou Roma ajudou a fabricar o monstro que depois fingiu condenar? E foi assim que o aplauso virou um som duplo. Na rua, festa. No palácio, passos contidos. Porque quando a multidão gritava Calígula, os homens mais ricos de Roma engoliam seco, como quem mastiga vidro. Eles tinham visto o brilho no olho dele, aquele brilho que não pede amor, exige. E numa cidade onde todo mundo fingia ser corajoso, a coragem passou a ser só um teatro mal ensaiado. Roma, naquele começo, parecia um quadro dourado. As fontes cantavam água. Os mercados estavam vivos. As estátuas refletiam o sol como se a própria cidade tivesse sido polida para um desfile. Calígula surgia em público como promessa de juventude, de renovação, como se a história tivesse dado ao império um novo fôlego. E por um instante, só por um instante, o povo acreditou que o pior tinha acabado. Porque antes dele havia Tibérios, um governo pesado, desconfiado, distante. Então, quando esse jovem imperador chegou, a cidade sentiu um alívio quase físico, como tirar uma armadura depois de horas. Mas a beleza, você já percebeu, escondia uma ameaça silenciosa. O nome Calígula nem era o nome dele. Era um apelido de infância, Botinhas, por causa das pequenas sandálias militares que ele usava quando criança nos acampamentos com as legiões. O povo amava isso. Um imperador que parecia ter crescido entre soldados, que parecia conhecer a poeira das estradas, a dureza do frio, a linguagem dos homens comuns. Pertencimento. Roma olhava para ele e pensava, ele é um dos nossos. E é exatamente aí que mora a armadilha. Quando um líder vira família, você abaixa a guarda. Você perdoa sinais. Você ri de coisas que deveria temer. Os relatos antigos contam que, logo no início do reinado, ele fez gestos populares, anistias, doações, espetáculos, um tipo de generosidade que fazia o povo sentir que o império tinha voltado a sorrir. Só que ao mesmo tempo, o corpo dele, e isso é um detalhe histórico repetido pelos cronistas, entrou numa zona estranha. Uma doença séria, uma febre, uma crise que deixou Roma prendendo a respiração. Quando ele melhorou, a cidade celebrou como se tivesse ressuscitado um deus jovem. Mas no eco dessa recuperação,
Os textos sugerem uma mudança, como se algo tivesse voltado com ele. Algo mais frio, mais rápido, mais perigoso. E agora eu te puxo para dentro de uma noite específica, como se você estivesse lá, escondido atrás de uma coluna de mármore. O banquete começa com música macia, vinho espesso, risos. Pratos chegam em ondas, frutas brilhando como joias, carnes fumegando, perfumes fortes o suficiente para esconder qualquer coisa. As tochas fazem as sombras dançarem nas paredes. E Calígula observa. Ele não está apenas comendo, ele está medindo. Quem ri alto demais? Quem olha pouco? Quem baixa a cabeça cedo? Cada gesto vira prova, e cada prova vira um arquivo invisível. No meio dessa narrativa, se você estiver gostando desse mergulho cinematográfico em Roma, deixa um like no vídeo. Porque o que vem agora não é só história, é uma descida. E quando a gente desce, não dá para fingir que não viu. Porque o coração dessa introdução é simples e assustador. Calígula entendeu que o império não se controla só com exércitos, se controla com desejo, medo e espetáculo. E ele misturou os três como quem mistura veneno no vinho, sem pressa, sem aviso, com um sorriso que parecia afeto. A cidade, hipnotizada, continuava olhando para as luzes, só que as luzes não estavam ali para iluminar Roma. Estavam ali para cegar. E aí vem a primeira virada de ritmo, a primeira revelação que muda a temperatura do ar. Os mesmos corredores que aplaudiam o imperador do povo começaram a trocar bilhetes, escondidos, olhares atravessados, portas fechadas mais cedo. As pessoas não diziam, ele é cruel. Diziam algo pior. Ele é imprevisível. E a imprevisibilidade é um tipo de terror que não deixa você dormir, porque não depende de você. Depende do humor de um homem só. O som do metal roçando no mármore preenche o salão. É madrugada. Mas o palácio continua acordado. As colunas parecem respirar, e o ar tem um cheiro denso. Mistura de vinho, derramado, perfume caro e medo. Lá dentro apenas vozes baixas. Risos contidos. O tipo de riso que nasce da obrigação, não da alegria. Calígula ainda não entrou. E mesmo assim, todos já estão tensos, como se a presença dele tivesse peso próprio. Ele se atrasou de propósito, murmura um senador grisalho, ajeitando o manto com dedos trêmulos. Faz parte do teatro. Outro homem responde sem olhar. Aqui, até o silêncio é teste. E então ele aparece, calmamente, quase doce. Os passos ressoam como sinos. O olhar é o mesmo que o povo via nas ruas, vivo, atento, encantador. Mas há algo novo, uma lentidão premeditada. Senta-se no trono, observa o salão, um sorriso, pequeno, quase um corte. A tensão cresce. Um servo derrama vinho. Uma gota escorre pela mesa de prata. Calígula não se move, não fala. Só observa a gota deslizar. O servo pálido começa a tremer. O vinho cai no chão. E aí, sim, ele ri. Um riso leve, infantil, verdadeiro. Mas o salão não acompanha. Ninguém entende se deve rir junto. O riso ecoa, se estende, vence o silêncio, até que de repente para. Por que vocês parecem tão sérios? Ele pergunta. A voz é suave, mas o ar muda de densidade. O senador mais velho tenta responder. Majestade, estávamos apenas admirando. E a frase morre no meio. Os olhos de Calígula descem até o copo vazio diante do velho. Ele levanta devagar, segura o próprio cálice e oferece o vinho com um gesto. Beba, diz. Só que o cálice não é vinho, é sangue fresco, usado em oferendas religiosas que jamais deveriam estar ali. Um detalhe que poucos reparam, mas o suficiente para gelar a espinha de quem sabia. O velho hesita e o salão prende a respiração. Beba, repete Calígula, agora sem sorriso, sem doçura. O velho obedece, engole. As mãos tremem. Um fio escuro escapa pelos lábios. O imperador volta a sorrir.
Aplausos explodem em volta, ensaiados, nervosos. E nesse instante, Roma acaba de entender. O medo agora tem nome próprio. Mas entre os risos forçados, há uma mulher no fundo da sala, imóvel. Drusila, sua irmã favorita. O olhar dela é o único que não desvia. Calígula percebe. Sorri diferente. Por um instante, parece humano. Vulnerável. Como se aquela mulher fosse o último fio que ainda o prendia à sanidade. E, por alguns segundos, o clima muda. Alívio. Uma brisa de ternura invade o ar. Até ele levantar o cálice novamente e declarar: de hoje em diante, Roma aprenderá a amar como eu amo. E ninguém entende o que isso significa. Mas todos sentem que essa frase, dita com calma, sem gritos, é uma ameaça disfarçada de poesia. Calma, tensão, revelação, alívio. O ciclo está completo. A alma do palácio agora respira medo embalado por música lenta. Roma começa a aprender que o império não é feito de leis, mas de humores. E o que ninguém sabia era que depois daquela noite, a relação entre Calígula e Drusila passaria a ser o segredo mais murmurante do império. O tipo de rumor que nem o vento quer carregar. A lua se erguia sobre Roma como uma moeda partida ao meio, iluminando apenas o que não podia ser visto à luz do dia. Dentro do palácio, o ar estava mais quente do que lá fora. As tochas lançavam sombras vivas sobre os mosaicos, como se as próprias paredes estivessem testemunhando um segredo proibido. No interior dos aposentos, longe dos olhares do Senado e dos deuses, Calígula e Drusila conversavam baixo, quase em sussurros. Uma intimidade que os escravos fingiam não perceber. Drusila tinha aquele tipo de beleza que Roma não sabia nomear. Não era apenas o rosto, era o olhar firme, o controle, a calma diante do caos. Calígula, ao contrário, era feito de fogo e impulsos. Quando falava, as palavras pareciam correr na frente do raciocínio, como se o mundo precisasse alcançá-lo. E naquele instante, sentado diante da irmã, ele parecia outro, menino, quase frágil. Eles me temem, diz ele. Mas o medo é amor disfarçado, não é, Drusila? Ela o observa em silêncio. A voz dele continua, macia, mas com um tremor que denuncia algo mais profundo. Eu vejo como eles me olham nas festas, fingem respeito, mas sonham com a minha queda. Eu só confio em você. Ela se aproxima, encosta a mão no rosto dele. Você nasceu cercado de cobras, meu irmão, mas não precisa se transformar em uma. O silêncio que vem depois é quase sagrado, ou blasfemo, dependendo de quem escuta. As tochas estalam. O som parece responder por eles. Entre um olhar e outro, o império inteiro se resume naquele pequeno espaço. Poder, sangue e amor, trançados como fios de ouro e veneno. Segundo Suetônio, Calígula adorava Drusila de forma tão intensa que chegou a mandá-la ser tratada como uma imperatriz, algo inédito. A chamava de minha esposa espiritual. E dizia aos deuses que, se algum dia ela morresse, o céu perderia a graça. Quando ela adoeceu, uma febre súbita, misteriosa e rápida, o imperador perdeu completamente o controle. Interrompeu cerimônias, ameaçou divindades, ordenou jejuns coletivos. E quando ela morreu, Roma viveu algo que nunca tinha acontecido. O imperador decretou luto oficial e mandou transformar o corpo de sua irmã em símbolo divino. A cidade ficou muda. Ninguém sabia o que era mais assustador: a dor sincera de um homem que amava demais, ou o símbolo do imperador tentando transformar luto em poder. As ruas ficaram tomadas por incenso. A estátua de Drusila ganhou o título de deusa, e Calígula, no Minacenduzi, altar, jurou que jamais permitiria que a morte o separasse dela. Mas o que ninguém sabia era que, a partir daquele juramento, algo dentro dele rachou. O homem que antes sorria para os aplausos começou a rir de quem aplaudia. O carinho foi substituído por crueldade cerimoniosa, e Roma, que antes o chamava de Deus por entusiasmo,
Começou a usar essa palavra com medo verdadeiro. Calígula agora acreditava que os deuses deviam a ele uma dívida e decidiu cobrar do jeito mais humano possível, e também o mais monstruoso. Depois da morte de Drusila, Roma nunca mais viu o mesmo homem. O império acordava todos os dias em clima de velório, mas o luto oficial escondia outra coisa, uma transformação invisível. Era como se a própria alma do imperador tivesse se partido ao meio. Metade homem, metade ferida aberta. E toda vez que olhava para a lua, aquela mesma que brilhava sobre o corpo da irmã, ele via nela um espelho torto, como se o céu zombasse da dor dele. Os banquetes começaram a mudar. As festas, antes animadas por música e poesia, tornaram-se estranhas encenações de poder absoluto. Calígula não bebia mais para relaxar. Bebia para ver quem ousaria rir antes dele. Passou a falar com estátuas, a ordenar que sacerdotes fizessem oferendas a seu próprio nome e a transformar pequenos gestos em liturgias de medo. As testemunhas escrevem que ele dormia pouco, com pesadelos frequentes e acordava gritando o nome da irmã. Mas o pior vinha nas manhãs seguintes. Cada grito noturno era compensado por um ato irracional à luz do dia. Dizem que certa vez ele olhou para o Senado e murmurou: "Eles acham que me julgam. Não percebem que sou eu quem dará o veredito final." A voz saiu calma, quase serena, e justamente por isso mais ameaçadora. Aquele olhar vazio, sem piscar, fazia os homens mais poderosos do império se encolherem nas cadeiras. Segundo Cássio Dio, o imperador passou a criar jogos cruéis apenas para afirmar domínio. Chamava oficiais de confiança, elogiava-os, e instantes depois mandava executá-los por ter sonhado algo estranho com eles. O palácio virou um labirinto sem saídas. Os corredores cheiravam a perfume, mas o ar era de cemitério. E, curiosamente, ele ainda sorria. O mesmo sorriso que encantara Roma, agora usado como máscara. Os deuses antes invocados para proteger, agora eram desafiados. Calígula construiu altares onde misturava oferendas sagradas com cenas de escárnio. Mandou erguer estátuas de si mesmo, vestidas como divindades, e exigiu que sacerdotes o tratassem como igual dos deuses. O gesto não era fé, era vingança. Eles levaram Drusila. Vão aprender o que é invejar um humano. O império inteiro começou a se deteriorar com esse teatro constante. As fronteiras enfraqueciam, as legiões reclamavam, mas ninguém ousava contradizê-lo. Cada mensagem enviada ao Senado vinha com uma ameaça implícita, a lembrança de que desobedecer podia virar espetáculo público. Há um relato particularmente perturbador. Um dia um general veterano pediu permissão para falar. Calígula o olhou e perguntou: "E você? Também ouviu a voz dela?" O homem, confuso, hesitou. "Qual voz, senhor?" Calígula sorriu. "A de Drusila. Ela ainda fala comigo. Às vezes ela ri. Outras, manda queimar quem duvida." As palavras caíram sobre a sala como pedra no lago. Ninguém se movia. O general ajoelhou-se, murmurando alguma oração, e foi executado naquela mesma tarde, sem processo, sem testemunhas. Calígula agora era um imperador governado por um fantasma. O amor deformado se transformara em paranoia ritual. E Roma, mesmo sem entender, começou a participar do culto. Os nobres acendiam velas por Drusila, não por devoção, mas por instinto de sobrevivência. Porque em Roma, negar a presença dela era negar a sanidade do próprio imperador. E em meio a tudo isso, algo mais sombrio germinava. A crença de que, para provar seu poder absoluto, Calígula precisaria desafiar não apenas os homens ou os deuses, mas o próprio limite da realidade. A praça fervia. O sol batia nas pedras antigas como se quisesse arrancar delas uma confissão. Roma inteira parecia ter sido convocada. Sacerdotes, soldados, senadores, escravos, mulheres cobertas de véus finos,
todos de frente para o templo, onde uma cerimônia inédita estava prestes a acontecer. Não era um festival comum. Não era um sacrifício religioso qualquer. Era algo que ninguém ousava nomear em voz alta, porque dessa vez o próprio imperador estava no centro do altar, não como devoto, mas como rival dos deuses. As trombetas soaram. Lentamente, Calígula surgiu no alto das escadarias, envolto em um manto que não era de imperador, mas de divindade. Coroa, cetro, colares demais. O cheiro de incenso subiu pesado, misturado ao suor da multidão comprimida. Ele não caminhava, deslizava. Um meio sorriso no rosto, o olhar aceso, brilhante demais. Parecia em paz, e justamente por isso, mais assustador do que nunca. "Roma!" gritou. A voz ecoou entre colunas e estátuas batendo nas paredes do templo de Júpiter. Vocês rezam, imploram, oferecem sangue, ouro, promessas. E o que recebem? A multidão murmurou. Alguém gritou. Vitória! Outro arriscou. Proteção! Calígula ergueu a mão. Silêncio. Eu lhes dei mais do que isso, dei jogos. Dei pão, dei espetáculo. Dei a vocês, a mim mesmo. Os sacerdotes se entreolharam. Aquilo não estava no roteiro. Segundo Suetônio, Calígula chegou a mandar retirar estátuas de deuses para colocar a própria imagem no lugar, inclusive dentro de templos tradicionais. Um desses momentos, verdadeiro ou exagerado, pouco importa, virou símbolo dessa fase. Ali, diante de todos, ele ordenou que colocassem sua estátua ao lado da de Júpiter. Não embaixo, ao lado, no mesmo nível. Há um segredo escondido na história de todo o império, continuou. Quando o povo se acostuma demais com os deuses, eles perdem o efeito. Precisam de alguém de carne e osso para voltar a temer. Um vento frio cruzou a praça, apesar do calor. As tochas tremeluziram, como se a própria chama tivesse hesitado. E então veio o ato que cortou Roma ao meio. Um touro foi trazido para o sacrifício ritual. Animal enorme, negro, os músculos tremendo. A multidão prendeu o ar. Os sacerdotes se prepararam. Facas, rezas, gestos antigos. Mas Calígula interrompeu. Tirou a lâmina das mãos do sacerdote principal e aproximou-se do animal. Olhos nos olhos. A fera bufava, o chão vibrava. Ele sorriu. Hoje não é o touro que está sendo oferecido, declarou. Hoje é o medo de vocês. E num gesto calculado, cortou levemente o próprio braço, deixando o sangue pingar sobre o altar. Gotas vermelhas escorreram pelo mármore branco. A praça se dividiu. Parte viu loucura pura. Parte viu algo quase sagrado. Vocês pedem proteção aos deuses, disse ele. Mas quem sangra por vocês sou eu. Curiosidade, mistério, contraste. Ali na frente de todos, Calígula redefinia o que significava ser imperador. Já não era apenas o primeiro entre os homens, era o único entre homens e deuses. E se alguém ousasse chamá-lo de blasfemo, o próprio medo o calaria. Porque desde Drusila, ele já não temia castigo divino. Ele se considerava o castigo. As viradas ficaram mais rápidas. Em um dia, ele presenteava o povo com jogos gratuitos. No seguinte, mandava executar espectadores inteiros por um comentário mal ouvido. Em certa ocasião, segundo Cássio Dio, teria ordenado que prisioneiros fossem jogados às feras simplesmente porque o show estava entediante demais. É o paraíso, e também o inferno para quem tenta dominá-lo. O anfiteatro virou laboratório de dor. Cada grito era uma nota na sinfonia pessoal do imperador. Ao mesmo tempo, dentro do palácio, as perversões que ninguém ousava contar ganhavam forma. Humilhações públicas planejadas como peças de teatro, banquetes onde maridos eram obrigados a assistir, impotentes, o imperador tomar o que quisesse, pessoas, segredos, dignidade. O casamento em Roma era um contrato social. Nas mãos de Calígula, virou ferramenta. Fazer e desfazer esposas,
noivas, alianças, com um gesto de tédio. Era uma forma de dizer: nada aqui é realmente seu. Tudo é meu. Até o que você ama. E o dinheiro do império? Não era mais recurso. Era brinquedo. Barcos luxuosos, pontes improvisadas sobre o mar, festas tão caras que pareciam rituais de autossabotagem. Alguns historiadores acreditam que parte dessas histórias foi exagerada, fruto da propaganda que veio depois, para justificar o assassinato do imperador. Mas o padrão salta aos olhos. Calígula tratava Roma como extensão de um desejo sem limite. E qualquer limite que alguém ousasse sugerir era reduzido a pó. Enquanto o povo aplaudia, hipnotizado pelos espetáculos, pela sensação de viver uma era intensa, inesquecível, 5 perversões cresciam como raízes invisíveis: a humilhação como prazer, a mistura entre amor e profanação familiar, a transformação do luto em culto, o uso da crueldade como entretenimento privado, e o Estado inteiro reduzido a um brinquedo de um homem só. Perversões que poucos ousavam nomear, mas que todos em algum nível sentiam. Até que um dia, o palco se virou contra o ator principal. Em um corredor estreito, decorado com estátuas que pareciam observá-lo de todos os ângulos, Calígula caminhava cercado de guardas. Era só mais uma passagem entre um espetáculo e outro. Mas naquela tarde, as sombras estavam mais densas. Um grupo de conspiradores, entre eles, o próprio chefe da guarda, Cássio Quereia, decidiu que o show tinha que acabar, não em praça pública, não com discursos, mas com lâminas rápidas, precisas, silenciosas. Os golpes vieram em sequência. O corpo que se dizia divino caiu como qualquer outro. Sangue no mármore, gritos, correria. O homem que tinha brincado tanto com o medo alheio agora sentia pela primeira vez o próprio medo sem máscara. Alguns relatos dizem que ele tentou falar algo, outros que não houve tempo. Certo é que o eco daquele corpo caindo percorreu Roma muito mais fundo do que qualquer discurso. E então vem a parte mais irônica e perturbadora de toda essa história. Depois de sua morte, muitos dos que o odiavam saquearam, queimaram, reescreveram. As mesmas bocas que o aplaudiam ajudaram a construir a imagem de monstro absoluto. A fronteira entre o que ele realmente fez e o que colocaram sobre seus ombros nunca mais pôde ser totalmente separada. Roma precisava de um vilão perfeito para justificar o próprio silêncio, e o encontrou nele. Você está prestes a perceber algo incômodo. Talvez Calígula tenha sido, sim, um homem quebrado, cruel, entregue a excessos que beiram o indescritível. Mas também foi o espelho de uma cidade que adorava o espetáculo tanto quanto ele. Um império inteiro que aplaudia enquanto o show agradava, e que só encontrou moralidade quando a lâmina já estava suja. No fim, a pergunta que fica não é só quem foi Calígula. A pergunta que não deixa o eco parar é outra. Quantos monstros a história realmente produziu? E quantos ela mesma precisou inventar para não admitir que, enquanto o povo aplaudia, também participava em silêncio de cada perversão? E você, se tivesse nascido em Roma naquele tempo, teria coragem de não bater palmas?